A terça-feira vai bombar em Café com Aroma de Mulher. Júlia expulsa Bernardo de casa. Sebastião pede Gaivota para morar com ele em Bogotá e Gaivota nega. E mais, Sebastião não quer ver mais nem pintada a Lúcia. Saiba isso e muito mais no resumo de terça-feira, 18 de agosto, de Café com Aroma de Mulher. Martim, conversando com Lucrécia pelo telefone, revela a ela que ele é um vigarista. Porém, ele caiu na sua própria trapaça, porque se apaixonou verdadeiramente por ela. Lucrécia fala para ele que jamais seria feliz com uma pessoa igual a ele. E Martim bate no peito, dizendo que ela só foi feliz em seus braços. Lucrécia chora e desliga o telefone em sua cara, deixando Martim conversando sozinha. Em seguida, Bernardo vai conversar com a sua mãe. E a sua mãe faz alguns questionamentos para ele e diz: Você foi morar em Nova York só para ficar assim, engomadinho? Se referindo aí ao terno do Bernardo. Bernardo nem responde esse questionamento e diz: Mãe, eu tô sentindo muita pena da Paula. E ela diz: Como essa família poderia receber alguma bênção se ela se transformou num antro do demônio? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bernardo fala para a mãe para ela ficar calma, porque o Martim será preso e tudo vai ser resolvido. Eles vão conversar aí por algum tempo e ela vai acabar perguntando para Bernardo onde ele passou a noite anterior. Bernardo revela que dormiu na casa do Carlos e que eles vão viver juntos. Junto com essa notícia, Júlia acaba expulsando aí Bernardo de sua casa. Na sequência, Sebastião vai conversar com Paula para tranquilizá-la. Ele fala para a irmã para ela ficar bem, porque tudo isso que aconteceu não é a culpa dela. Ele também incentiva a irmã que ela revele toda a verdade para as amigas, já que elas confiaram nela e investiram todo o dinheiro aí com o vigarista. Então, ao longo de um bom incentivo aí do seu irmão, Paula acaba o abraçando. Gaivota, Leônidas e Margarida chegam a Bogotá e cumprimentam aí a dona Carmela. Leônidas fala que vai mostrar a Margarida o quarto dela e ela não gosta e diz que vai dormir no quarto dele, deixando aí a mãe de Gaivota perplexa. Eh, Gaivota acaba dizendo aí para a mãe que Leônidas e Margarida estão tendo um relacionamento e o Leônidas acaba dizendo que vai mostrar aí para a Margarida o quarto dos dois. No gastrobar, Sebastião liga para a Gaivota e ela questiona: "E aí, como é que foi o casamento da Paula?" E ele revela que não houve casamento nenhum. Gaivota fica aí querendo saber o motivo e ele revela que o Martim, o namorado da Paula, era um golpista e que se aproveitou aí da inocência dela para roubar dinheiro do Ivan e das amigas aí da Paula. Gaivota fica chocada e Sebastião diz que a família está cada vez pior. Ela pede para ele não falar isso. Gaivota pergunta como está a Paula e Sebastião diz que está mal. E a Gaivota também quer saber como está aí a dona Júlia. Sebastião revela que estão todos muito mal. A Gaivota também se prontifica a ajudar e pergunta o que ela pode fazer. Sebastião diz que nada, mas que seria melhor se ela estivesse próximo a ele, para que ele pudesse abraçá-la e beijá-la. Gaivota pergunta o que ele vai fazer e ele diz que nada, que no momento ele está no bar do Carlos, mas que ele não entende o karma que a família dele está pagando. Sebastião finaliza a conversa, marcando um encontro com Gaivota no dia seguinte, para que ele veja ela e seu filho. Ivan vai até a casa de Lucrécia tripudiar nela, dizendo: É por causa de um lixo como Teixeira que você vai se divorciar de mim? Deixando aí a Lucrécia sem palavras. Em seguida, de volta ao gastrobar,
Os irmãos conversam. Sebastião diz que está preocupado com a Paula, que ela vai demorar muito para sair dessa e que ela não tem maturidade para estar enfrentando tudo isso. E a Marcela concorda aí com o irmão. A Marcela diz também que Paula está em pura negação. E Bernardo também pede para que eles fiquem próximos a Paula, porque quanto mais o tempo passa, mais ela se sentirá pior. Marcela também concorda aí com a opinião do irmão e comenta: que ironia, as únicas relações que dão certo na família são as que a mamãe não aprova. A minha é do Lemarcos, a do Sebastião e da Gaivota, e Bernardo adiciona: a minha e a do Carlos. Sebastião também concorda aí com a opinião da Marcela e do Bernardo, mas ela lança outro questionamento. Sebastião, o que a polícia diz, se demorarem muito aí para prender o Martim, ele vai procurar novas vítimas. Sebastião diz que a polícia revelou que ele não entrou no avião, porém fugiu. Marcela revela que está preocupada com a amiga, já que Paula apresentou Martim para várias de suas amigas e ele aplicou o golpe nelas. Bernardo fala que a irmã não tem culpa, ela foi tão enganada quanto as amigas, mas Sebastião fala que ela pode ser sim acusada legalmente, já que foi ela que insistiu para as amigas investirem o dinheiro com ele. De volta à conversa de Ivan e Lucrécia, Ivan pergunta a Lucrécia se ela realmente se apaixonou pelo Martim ou foi só uma mentira para a Paula se afastar dele. Lucrécia revela para ele que Martim mente melhor do que ele, que ela se sentiu amada, querida, coisa que ela aí nunca sentiu com ele. Lucrécia fala para Ivan ficar tranquilo e não se preocupar, porque tudo isso foi uma estratégia, porque ele sabia que ela se divorciaria dele. Ivan se vira para Lucrécia e pergunta se ela contou para Martim da vida deles, e ela confirma. Lucrécia também diz que contou tudo, que contou até os sonhos dela, mas que tudo isso só aconteceu porque ela realmente se apaixonou por ele. Na sequência, já vemos aí que o Martim arranjou uma outra pessoa para dar o próximo golpe. Sebastião continua conversando com os irmãos no gastrobar e fala que eles saíram de um problema para entrar em outro. Marcela quer saber se o problema do Semilas é muito grave e Bernardo diz que sim. Marcela questiona então o que está acontecendo e Sebastião responde que estão adulterando o café. Marcela também fica muito curiosa com toda essa história e pergunta quem e como estão fazendo isso. Sebastião diz que como ele não sabe, mas quem? E ela diz o Ivan e o Bernardo confirma. Bernardo também comenta que o Ivan será preso sem dúvidas e que depois das palavras que ele ouviu da sua mãe, que ela vai sofrer muito. Em seguida, Gaivota chega no gastrobar. Sebastião e Gaivota se abraçam e ela diz que foi para lá para vê-lo por causa da ligação. Ele estava muito chateado. E em seguida, Paula aparece e diz que os irmãos estão todos felizes ali, festejando enquanto ela está na fossa. Marcela fala para Paula que eles não estão comemorando e que eles estavam falando justamente dela e estão muito preocupados. Bernardo também comenta que eles estão muito tristes com o que aquele canalha fez com ela. Paula diz: dá para ver. Sebastião se intromete e fala que eles queriam ficar com ela, mas ela falou para eles que queria ficar sozinha e eles só estão ali seguindo o que ela pediu. Paula também pergunta o que Gaivota está fazendo ali, e Gaivota responde que só foi ver o Sebastião. Paula então fala para Gaivota que quem deveria estar ali era a Lúcia e não ela. Sebastião fala para Paula não falar assim com a Gaivota. Paula pede então um gin para a irmã e todos os irmãos acabam se desculpando ali com a Gaivota. Após eles saírem, Gaivota fala para Sebastião: bom, eu vim, te abracei e agora eu vou embora.
Sebastião pede desculpa à gaivota e ela diz que sabe que não é culpa dele, mas que ela não quer mais que isso aconteça na vida dela. E pede para ele ficar com a família dele, que precisa dele, e que depois eles se veem. Sebastião acaba não deixando a gaivota ir embora desse jeito e vai conversar com ela em uma das mesas do gastrobar. Durante a conversa deles, ele acaba pedindo para a gaivota para que eles possam reconstruir o relacionamento deles e pede para que ela more ali em Bogotá com ele em uma casa. Gaivota nega e diz que nesse momento ela não pode abandonar os sonhos dela por ele, já que a cooperativa de mulheres está dando muito certo, que elas já plantaram várias mudas e não apenas de café. Sebastião concorda com a amada e ela diz que quer ser esposa dele e estar ao lado dele, e jamais sendo a sua sombra. Ivan vai para a casa da sua mãe e lá ele conversa com Lúcia. Lúcia questiona ele quanto foi o rombo que Martim deixou nele. E ele fala que fez um empréstimo para as ações dele e da mãe dele. E além disso, ele ainda chamou o Carlos Mário para investir com esse charlatão. Lúcia diz que ela jamais investiria dinheiro como uma pessoa como Martim e não sabe o que deu na cabeça dele para fazer isso. E o próprio Ivan concorda com ela. Lúcia diz a Ivan que ela tem más notícias e que ela está precisando do dinheiro que ele a deve. E conta que ela realmente está precisando, porque Sebastião e a mãe dele já expulsaram ela da casa. E Ivan fala que isso é muito bom, porque ela, fora da casa, eles vão ter um lugar para eles ficarem juntos. Lúcia diz que concorda, mas que eles ainda têm que quitar a dívida deles. Ivan fala aí para a Megera que a dívida deles já está quitada. Ele e ela não abrindo a boca já está de bom tamanho. Lúcia retruca e diz que achou que ele estava se divertindo, mas ele não sabe fazer negócio. Em seguida, Lemarcos e Marcela levam Paula completamente bêbada e apagada para casa. Lemarcos, com a cunhada nos braços, a coloca no sofá e Júlia aparece do nada e questiona o que aconteceu e por que Marcela não cuidou da irmã. Marcela diz que cuidou da irmã a noite toda e depois de tudo isso que aconteceu com a Paula, ela tem permissão para fazer qualquer coisa. Lemarcos chama a amada para eles voltarem para casa, mas ela se despede do amado e diz que vai ficar na casa hoje para poder cuidar da Paula. Lemarcos diz que sim e vai embora. No dia seguinte, Lúcia se depara com Sebastião aí na casa de Júlia e diz que ele não deveria ser tão extremista a não dormir no mesmo quarto que ela. E ele diz que deveria sim. Lúcia diz a ele que essa noite ela não conseguiu dormir direito, porque ela está cheia de problemas. E Sebastião concorda e diz que ele também, até porque a família dele está cheia de problemas, incluindo o problema deles. Lúcia diz ao bonitão que ela está se referindo ao problema com o pai dela. Sebastião fala que isso não é nada bom, muito menos se isso estiver relacionado com Martim. Lúcia retruca dizendo que Sebastião gostaria que isso acontecesse, porque se o pai dela tivesse relacionado com o Teixeira, isso seria muito mais fácil para ele se livrar dela. Sebastião diz: "É sério que você pensa isso? A única coisa que eu e minha família fizemos foi apoiar você." Sebastião também questiona a loira se ela já ligou para a pessoa do apartamento. E ela diz que não, porque a mãe dele não quer que ela vá embora. E quem ela deve obedecer? Sebastião fala para ela que não se trata de obedecer a ninguém. E diz que se trata de fazer o que deve ser feito. E pede para ela parar de colocar as pessoas nos problemas deles, incluindo a sua mãe. Sebastião pede novamente para ela ligar para o pessoal do apartamento e Lúcia diz que não vai, que ela não quer ficar sozinha com a filha dela num apartamento
até porque com toda essa situação do pai dela pode ser perigoso para elas. E Sebastião diz que não tem perigo nenhum para ela. Sebastião se enfurece e fala para ela parar com isso, sem essa de envolver a família dele, a empresa ou qualquer outra coisa. E fala que o casamento deles acabou e sai do quarto, deixando Lúcia furiosa. Carmela e Gaivota conversam e Gaivota diz que nesse momento ela não vai ficar com o Sebastião por conta aí da cooperativa de mulheres. Sua mãe revela para ela que o melhor que pode acontecer é ela ficar com o Sebastião nesse momento, justamente por causa do filho deles. E a Gaivota relembra aí o quão foi lindo e importante para ela quando o Sebastião descobriu que Fernando era seu filho. Finalizando aí o capítulo, Lucrécia está aí ouvindo todo o contrato de divórcio que a sua advogada preparou para ela. E ela acaba relembrando ali os momentos mais importantes do seu casamento. Então, a advogada questiona: é isso mesmo que você quer fazer, Lucrécia? Agora me diz, está acompanhando a reta final de Café com Aroma de Mulher? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo de resumo do capítulo de Café com Aroma de Mulher, a sua novela da Band.